Muito bom dia! Muito bom dia, já estamos prontos para mais um programa Manhãs na TV. Exatamente, estamos muito contentes por estar aqui consigo na Curiax TV. Um grande beijinho, um grande abraço, um bacalhau para todos vocês que nos assistem, de norte a sul do país, na Europa, em África, nós estamos nesses lugares e, claro, através da curiax.com, pela internet, em todo o mundo. Sejam muito bem-vindos ao Manhãs da TV. Hoje temos dois temas e duas convidadas espetaculares, só para si que está aí desse lado. E vamos estar na primeira parte com a Teresa Feijão, ela é psicóloga e vai-nos falar acerca de um tema bastante atual, que é a obesidade, doenças de comportamento alimentar e o papel da psicologia. Exatamente. E na segunda parte? Vamos ter também, na realidade, qual é que é a primeira parte? Vai ser mesmo com a Teresa? Eu pensava que a primeira parte ia ser com a Cláudia. Pois, estavas distraído. Está distraído, malandreco. Então a segunda parte vai ser com a Cláudia. Pronto, é isso? Exatamente. Com a Cláudia Teresa para falar de produtividade com essência. Tem que seguir a onda. Segue a onda. Segue a onda. Produtividade com essência. Exatamente. Gostas desse tipo de temas? Gosto. Gosto porque são temas onde nós podemos explorar muitas coisas e também podemos falar de coisas que se passam na atualidade e sempre com o intuito de nós trazermos os convidados até nós para que você também tenha uma manhã bastante informativa, uma manhã bastante agradável, bem disposta, mas acima de tudo que você saia sempre assim a saber um pouquinho mais do que sabia no dia anterior, não é? Se você quiser saber mais informações de que temas é que nós abordamos, convidados já tivemos no Manhãs TV, nós temos as nossas entrevistas por completo, ok, no YouTube, para você rever e partilhar. Já tivemos temas super interessantes e é uma manhã onde você sai com bastante informação sobre diversos tópicos que nós costumamos abordar aqui no Manhãs. Exatamente, e por isso nós vamos então dar início à nossa conversa com a nossa querida psicóloga Teresa Feijão. Nós voltamos já. Estamos de volta. Voltaste ao blue screen? Já tirei o blue screen, já. Sabe que o plano é azul, então eu já comecei a ficar o blue screen. Porque os nomes estavam trocados aqui. Em todo caso, a Teresa já está connosco aqui do nosso lado. Teresa, bom dia. Olá. Obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada. É sempre um gosto. Nós, faz quase um ano que a gente não se via. O tempo passa a correr, não tinha noção. Agora é que comecei a pensar. Foi quase um ano. Realmente o tempo passa e já não dá conta do passado. Completamente. Em todo caso, já temos a sua entrevista que tivemos aqui consigo no Manhãs TV, está disponível no YouTube. Foi um prazer tê-la cá, portanto, Obrigada. está cá novamente. E hoje vamos falar de um tema super interessante, né, que é acerca da obesidade, doenças de comportamento alimentar e o papel da psicologia em relação a estes tópicos. Só para quem está a assistir pela primeira vez, como é que surgiu este gosto pela psicologia? Como é que tudo começou? Bem, isto começou desde criança. Desde criança que tudo isto começou, por incrível que pareça, mesmo, através de um livro de Freud que andava perdido lá por casa. Perdido não, pronto, era um dos livros que estava lá por casa. Eu lembro-me perfeitamente que a miúda pegava muito naquilo, ainda nem sequer sabia ler. Portanto, e daí a começar a ter realmente entusiasmo por tudo o que era Freud e as coisas ligadas à psicologia, à psicanálise, foi um passinho, não é? Foram vários passinhos. E, portanto, com todo o percurso, a psicologia sempre foi uma paixão. Você licenciou-se em Psicologia no ano de 2000, não é? Exatamente. 23 anos já. Exatamente. Você também descobriu o coaching psicológico, algo que você adorou. E que já trouxe aqui, que já também falámos sobre isso e que faz parte também do meu livro, que também já falámos. Sim, o coaching psicológico é algo que acaba por ser mais recente, porque é mesmo mais recente. Acaba por, não sei, mas tem cerca talvez de 20 anos esta especialidade dentro da área da psicologia e é realmente uma paixão do ponto de vista mais prático da psicologia clínica, que é a minha área, naturalmente. Nós vamos falar acerca da obesidade e a obesidade é considerada como uma epidemia do terceiro mundo pela Organização Mundial de Saúde. Sem dúvida, cada vez mais. E nós percebemos porquê. A oferta cada vez maior que há de alimentos, não é? Não falamos só de qualidade, mas falamos em quantidade. Tem muito a ver também com o facto de as pessoas cada vez mais se queixarem da falta de tempo. A queixa da falta de tempo acaba por ser generalizada e isso também facilita muito a obesidade e o desenvolvimento da obesidade, a par de tanta oferta que existe. Naturalmente estão podem estar fatores também genéticos associados,
a parte psicológica também associada e que pode perturbar em termos emocionais e, portanto, sim, estamos a falar da epidemia do século, sem sombra de dúvida, cada vez mais. A obesidade acaba por não ser só um fator físico, mas também muito psicológico, não é? Porque envolve exatamente, muitas vezes, acabamos por usar a alimentação como um refúgio, não é? Para certas coisas que nós não conseguimos resolver no nosso dia-a-dia. Aí entra, cá está, Sara, muito totalmente, a psicologia, porque é exatamente isso. Aliás, no processo psicoterapêutico de acompanhamento com a pessoa com obesidade, e realmente tem essa consciência que precisa de trabalhar porque a parte emocional está gravemente prejudicada, trabalhamos muito a forma como a pessoa lida com o alimento, com as refeições. O que é que está por trás? Como é que se vive o ritual da refeição? Que acaba muitas vezes por ser, ou sozinho, ou em grupo, naturalmente, mas como dizem muito bem, um refúgio, uma substituição de algo que está menos bem do ponto de vista emocional, uma forma de viver ou de compensar as frustrações sentidas, portanto é importante trabalhar isso e ver o que é que está na origem, porque isso depende depois de pessoa para pessoa e do historial da pessoa, não só passado de infância ou de um passado mais recente, naturalmente. Daí o papel da psicóloga ou do psicólogo ser extremamente importante. Daí o papel da psicologia ser muito importante, mas não nos podemos esquecer que a este nível, e isto a nível das doenças de comportamento alimentar, não estamos agora especificamente a falar de uma doença, estamos a falar de uma epidemia naturalmente, mas é muito importante haver um trabalho multidisciplinar. A psicologia, a parte da nutrição, naturalmente, às vezes um acompanhamento médico, naturalmente também, e a parte do exercício físico. Porque nós sabemos que todos atuam em sinergia nessa melhoria. Aliás, dentro da obesidade, uma reeducação alimentar é importante, e isto é parte do que compete ao profissional que é o nutricionista. E, eventualmente, e nós sabemos que associada à obesidade, não falámos nisso, e isso é muito importante, a parte dessas consequências depois em termos físicos é gigante. Hipertensão arterial, a possibilidade também de diabetes, problemas cardiovasculares e, como sabemos, muitas vezes, então, a parte de acompanhamento médico também tem que estar presente. O exercício físico aí ajuda e muito, Sim. não é? Como é óbvio. Uma das coisas que há um filme que recentemente saiu, que é A Baleia, né? Ainda não tive possibilidade de ver, mas quero urgentemente ver. Nem sei como, isto é vergonhoso, não devia dizer. Não, às vezes com o tempo realmente... Verdade. Também demorei um bocadinho a ver o filme, mas eu cheguei a vê-lo. Acredito que esteja fantástico. O ator é o Fraser, não sei se é John Fraser, agora não me recordo, sei que é Fraser. Brandon Fraser, acho eu. Sim, ele exatamente. recebeu o melhor prémio de melhor ator Sim, do o ano. prémio de melhor ator. E realmente ele representou muito bem. O filme retrata não só como pessoas com problemas psicológicos podem chegar a um caso de obesidade, que é o que ele retrata. Extrema, no caso, também. Mas depois ele fala de uma outra parte que muitos não tomam essa consciência, é que se já estás psicologicamente fragilizado, quando chegas a um ponto de obesidade, não vai ser mais fácil. Porque depois tens os olhares críticos, né? Aqueles olhares críticos, aquelas bocas nas redes sociais, a exclusão social, Isso. que infelizmente existe. Ou seja, uma pessoa, quando não sabe lidar com esses sentimentos e chega a um ponto em que já encontra-se com uma obesidade mórbida, que era o caso dele, Exatamente. depois ainda vai ser mais difícil a tarefa porque ele vai se sentir ainda mais excluído e vão lhe mandar mais para baixo. É a tal bola de neve, Exato. neste caso negativa, não é? Começámos por falar aqui um bocadinho das causas, podem estar por trás, não só as genéticas, como tudo o resto que pode também facilitar. Mas cá está, uma coisa leva à outra. Há uma baixa autoestima que pode levar também à obesidade e problemas depressivos e de ansiedade que estejam associados. E a própria obesidade leva também ainda a mais baixa autoestima, mais ansiedade, mais problemas emocionais, de gestão, de dificuldade nessa gestão emocional, o tal isolamento, devido depois à sensação ao facto de haver exclusão social. O isolamento leva depois, como podemos imaginar, a problemas mesmo em termos profissionais, Claro. obviamente. Sim, sim. A pessoa isola-se e em termos de relacionamentos interpessoais. Portanto, tudo isto se influencia e interinfluencia e acaba por ser a tal bola de neve que estávamos a falar. E estamos a falar em que idades é que estes casos de obesidade conseguem ser um problema?
Ou começam a ser um problema? São sempre um problema, mas cada vez mais, e nós sabemos e temos essa consciência, que aparecem cada vez mais cedo. Cá está, há bocadinho falávamos da dificuldade, ou melhor, das queixas de dificuldade no tempo, não é? De todos nós. Por exemplo, os pais cada vez mais tentam compensar os filhos com quê? Com comida, assim ficam sossegados, assim ficam quietos, não é só através dos telemóveis e afins, mas também muitas vezes através da comida. Não quer dizer que não hajam pais, estamos aqui obviamente a generalizar, mas existe muito essa dificuldade nessa gestão, dessa reeducação, ou educação neste caso, ainda estamos a falar em educação alimentar, e tudo isso começa na infância. Aliás, se tudo isto, em termos de regras, em termos da parte familiar, da gestão emocional, desta parte alimentar, dos valores, tudo o que é educação começa na infância, então a alimentação também. Portanto, os hábitos, por exemplo, de se comer junto, não é? Muitas vezes isso perde-se, as pessoas acabam por, muitas vezes, comer a horas diferentes. O facto de haver, cá está, tanta oferta em termos de alimentos, e muitos deles nem se deviam chamar alimentos. Sim, Pronto, sim, ok. concordo plenamente consigo. Matam a fome, porque há muita coisa que não tem valor nutricional, e cada vez mais as crianças recorrem a isso. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de bolachas, de comidas rápidas, não é? Se no forno já está, não é? Não quer dizer que seja tudo mau, mas obviamente muitas das coisas são, portanto, à base naturalmente de conservantes, de açúcares, de muitas gorduras, e obviamente isso vai contribuir para a obesidade. Ou seja, além desses Se houver casos, já essa tendência, não? além desses casos de pessoas que infelizmente passam por momentos de dificuldade e acabam por entrar na fase da obesidade, há casos que acontece, e a doutora há também. Sim, estávamos dar a falar parte da disso. mórbida mesmo, não é? Exato. Estamos a falar e nutricionistas falam isso, que as crianças de hoje em dia estão a ser conduzidas por caminhos que são tendenciais para a obesidade. Exato. A doutora, ao longo dos tempos, tem sentido esses números a aumentar? Sim, e acho que é notório, não é? Nas notícias que ouvimos também, não todos os dias, mas que ouvimos com frequência, que lemos, as crianças que vemos à nossa volta, não é? Pronto, vou utilizar um exemplo que agora está a chegar o bom tempo, a praia, porque aí temos mais noção, estamos todos mais expostos, e ali às vezes as pessoas, não devia ser, não é? Mas às vezes na hora das refeições ou dos lanches, nós vemos a maior parte das vezes o que é que se come, não é? O que é que a grande parte das pessoas acaba por levar, porque é mais fácil, é mais rápido. Tem havido também, a par disto, não podemos só de falar de coisas menos boas, mas tem havido cada vez mais uma preocupação, também no bom sentido, de uma melhor alimentação, uma alimentação mais nutricionalmente preenchida, equilibrada e saudável. Mas existe o outro lado, e o que é certo é que é notório, é evidente. Mas também, se a parte psicológica da pessoa não estiver minimamente equilibrada, Sem dúvida. vai dar origem à obesidade, porque eu acredito que a obesidade não vem pelo simples facto da pessoa comer muito porque lhe apetece. Como é óbvio. Portanto, vem pela parte psicológica que não está totalmente bem ou equilibrada, e muitas vezes também vem geneticamente, às vezes também não há... Como falámos há pouco, Sara, é verdade, e claro, isso ainda bem que reforçou mais uma vez, porque é isso. Não existem por trás causas que têm que ser despistadas. Cá está a parte física, ou a parte genética, ou problemas eventualmente, cá está, como estávamos a falar há pouco, também eventualmente tiroide, a parte da pessoa não estar estável emocionalmente, de recorrer ao alimento como algo compensatório em termos emocionais, como falámos há pouco. Portanto, claro que sim. Para estes casos, você tem licenciatura em Psicologia Clínica e também a pós-graduação em Coaching Psicológico. O Coaching Psicológico também ajuda nestes casos? O Ou tem que coaching ser a junção dos dois? É assim, atenção, o coaching psicológico é um processo de coaching acompanhado por um psicólogo. Ponto, pronto. Logo aí... Pode ser voltado para essa área? Claro que sim, claro que sim. Aliás, o meu é voltado muito para esta área e à área das perturbações de comportamento alimentar, onde obviamente também se inclui. Mas sim, porquê? Porque a parte do coaching psicológico dá a parte prática, mais prática ainda da psicologia. Não estamos só a falar no apoio, na gestão emocional, mas ajudar a pessoa a concretizar aquilo que são os seus objetivos. Podemos estar a falar, pronto, agora estamos a falar da obesidade, não é? Mas podemos estar a falar de uma magreza extrema, de uma bulimia e afins. Mais uma vez, refiro, muito importante, o apoio multidisciplinar aqui é crucial. A psicologia, obviamente,
por motivos que ainda agora acabámos de falar, assume um papel muito importante, mas nutrição, exercício físico e eventual acompanhamento médico não se pode descartar. Claro. Sempre. E cá está a psicologia e o coaching psicológico aqui também pode ajudar muito no sentido de ajudar a pessoa a adaptar-se a esta reeducação alimentar. Aos hábitos, por exemplo, de introduzir o exercício físico quando nem sequer nunca o fez, a probabilidade de desistir é grande. Aliás, já em qualquer pessoa a probabilidade de desistir é grande quando nunca fez exercício físico. Porquê? Porque começa a fazer, começa a sentir dores, não é? Tipo, não quer mais isto. O doente está aqui a tão mal. Pronto, ok, portanto, temos sempre... Onde é que aqui o coaching, por exemplo, psicológico ajuda muito? Para já é assim, em qualquer coisa que nós definamos como um objetivo para nós, depois de definirmos, pensarmos assim, ou melhor, ou ao mesmo tempo devemos definir os motivos que nos levam a isso. Porquê que isto é importante para mim? O que é que eu quero com isto? O que é que eu tenho a ganhar e o que é que eu vou continuar a perder se não for em frente? Okay? Portanto, cá está a parte prática, o levar a pessoa a refletir porque é que eu tenho que continuar, porque é que eu vou persistir, mesmo naqueles dias em que eu me sinta mais em baixo, também permitir-se, sentir-se assim, mas analisar o porquê. Cara, se for de forma recorrente e se isso levar naturalmente a algum bloqueio, a alguma desistência, a algum processo de frustração, cá está, se estiver a ser acompanhado, isso está a ser de qualquer forma trabalhado. Mas isso é outra coisa que se trabalha no processo psicoterapêutico em geral e em particular, com estes casos que nós estamos a falar, é aprender a gerir a ansiedade, aprender a gerir as nossas emoções. Como é que se gera a ansiedade, não é? Uma pessoa mais ansiosa, não alimentar essa ansiedade, arranjar logo um estratagema para se ocupar com, vou dar caminhadas, massagens, nem toda a gente pode gostar, obviamente, nem toda a gente pode, mas encontrar aqui aquilo que faz sentido para cada pessoa. Cá está, e a psicologia também serve, e o coaching psicológico também se direciona muito aí, é a pessoa encontrar o que lhe faz sentido, não é tipo chapa 5 igual para toda a gente. Sim. Quais são os comportamentos alimentares ou os comportamentos errados alimentares que a pessoa pode perceber que tem e que você acha que é algo que a pessoa deve recorrer a um psicólogo? Estamos a falar já da parte dos comportamentos disfuncionais em termos alimentares. Há vários, mas os mais conhecidos e no sentido que são os mais frequentes, estamos a falar da anorexia, da bulimia e da compulsão alimentar, não é? E que a compulsão alimentar, meio caminho andado é para a obesidade, como estávamos a falar. Portanto, esta ligação obviamente faz sentido. Anorexia, qual é que é a diferença entre estas 3 perturbações de comportamento disfuncionais em termos alimentares? Bem, a anorexia tem muito a ver, ou totalmente a ver, com uma distorção total da imagem corporal, em que acho que a grande maioria das pessoas sabe, a pessoa, em vez de se ver extremamente magra, porque às vezes os índices de magreza a que chega são mesmo muito, muito baixos, não é? Portanto, a pessoa, em vez de se ver magra ou extremamente magra, vê-se gorda, vê-se com excesso de peso. Portanto, há uma obsessão com o peso, com o engordar, com o aumentar de peso, com a balança, com tudo o que seja comportamentos que ajudem a emagrecer, nomeadamente a obsessão também pelo exercício físico, mesmo de uma forma intensa, não é? Para perder peso. O curioso é que eu vou falar das meninas ou mulheres, porque a grande maioria, cerca de 90% da anorexia, existe mais no sexo feminino, e nós também, no porquê que isto acontece, tendencialmente porque tem muito a ver também com a pressão social que continua a haver muito em relação às mulheres, mas não só. Assim como a obesidade, podem existir outras causas por trás. Situações, cá está, na infância ou num passado mais recente de violência, traumas, alguma situação menos positiva, violações, tendências de baixa já autoestima, problemas de ansiedade, onde o foco aqui é a parte do controle corporal. Tendencialmente as anoréticas são meninas, mulheres perfeccionistas, ok? E que encontram ali no controlo excessivo do seu peso uma forma, e passo aqui a repetição, uma forma de controlar. Porque normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, mas a tendência é terem pais, ou mais a mãe, extremamente exigente, muitas vezes controladora, e a forma que encontram de sentir que podem controlar ou que têm o total controle é no alimento, é na comida, é na ingestão desse mesmo alimento. Portanto, diferença agora para a bulimia. No caso da bulimia, há uma
São personalidades tendencialmente mais impulsivas, enquanto que, por exemplo, as anoréticas são mais perfeccionistas. As bulímicas são mais tendencialmente impulsivas e essa impulsividade vê-se, cá está, nessa compulsão de comer excessivamente, uma dificuldade nesse autocontrolo, mas aqui o que existe depois é um arrependimento, um sentimento de culpa que a leva a perder ou a tentar perder aquilo que ingeriu através de exercício físico ou do vómito ou da ingestão de diuréticos, laxantes. Há um sentimento de culpa associado muito grande, mais uma vez baixa autoestima. De onde é que isto também poderá vir, mais uma vez, assim como a anorexia, também pode muitas vezes vir, e mais na bulimia isso acontece bastante, porque cá está, muitas vezes a anorexia e a bulimia andam de mãos dadas. Sim. Ok? Muitas vezes a pessoa pode passar pelos dois processos, ou não, ou não. Mas muitas vezes também as críticas constantes também do exterior, não só a pressão social geral que estávamos a falar em relação às mulheres, mas as críticas de alguém próximo, não é? Ou és gordinha, ou tens que emagrecer, o constante, às vezes também vemos isto muito associado às atletas, às desportistas de alta competição, sim, onde a exigência do corpo magro, ou definido, ou tonificado, ou não sair daqueles parâmetros, é grande. Isto acontece imenso. A anorexia, a bulimia, nestas áreas. Okay? E depois temos, cá está, a compulsão alimentar. No fundo, a compulsão alimentar e a bulimia, a grande diferença que aqui está é que na compulsão alimentar não há essa procura logo de perda de peso. Não é? Não, há sim o sentimento de culpa associado, o arrependimento, a sensação de frustração, mas não há aquela coisa do vómito, a tendência para o vómito, para os laxantes diuréticos que falámos, ou exercício físico, e por isso é que mais facilmente conduz à obesidade. Qual de todas estas perturbações, disfunções alimentares é mais fácil de detectar mais cedo? A anorexia. Exatamente pela magreza extrema a que se pode chegar. A bulimia muitas vezes passa despercebida durante muito tempo, porque a pessoa mantém a sua complexão corporal mediana, digamos, nem com excesso de peso, nem com uma magreza extrema, quando estamos a falar só de bulimia, atenção, e é muito mais difícil, porque, por exemplo, até mesmo o vómito e tudo às vezes é escondido durante muito tempo, o que é que depois começa a acontecer, mesmo em termos de consequências físicas, agora associadas a estas perturbações alimentares? Por exemplo, na anorexia está muito associada a anemias, osteoporoses, problemas cardíacos, naturalmente, e problemas cerebrais. Na bulimia, problemas dos dentes, exatamente pelo provocar do vómito, acaba por os dentes, naturalmente, pelo ácido, acabam por ser prejudicados. Também, obviamente, problemas cardíacos, pelo esforço a que a pessoa está submetida. E no caso da compulsão alimentar, assim como da obesidade, naturalmente, está associado tudo o que seja hipertensões, diabetes. Isto são coisas muito assustadoras, porque, como você falou, podem passar muito despercebidos. E os pais, que querem, claro, ter todo o cuidado do mundo com os filhos, se calhar deve ser um bocadinho como pisar ovos, não sabem muito bem como caminhar neste trajeto para saber se o filho, não queremos mandá-lo para baixo, deixá-lo ter uma autoestima, mas também não queremos ser super protetores, mas também que temos de ter algum controle, ou seja, isto deve ser uma área complicada para os pais entender. Lidar. E ao mesmo tempo também, e agora falando novamente aqui, puxando a brasa, chamada brasa à minha sardinha, mas pronto, puxando aqui para a parte da psicoterapia, é muito importante despistar qual é que é o comportamento dos pais, ou qual tem sido o comportamento dos pais para com este jovem, com esta pessoa. Pronto, estamos a falar de situações mais jovens. Sim. Porque cá está, como estávamos há pouco a falar, pode haver por trás pais extremamente rígidos, extremamente controladores, extremamente críticos, porque muitas vezes vemos pais por trás destas... Não quer dizer mais, mas ok, vê-se uma grande percentagem no caso das bulímicas, pais ou mães que criticam o corpo da filha, neste caso, constantemente. E nós estamos a falar também só, não em questão de adolescentes, porque isto também se passa muito na fase adulta, não é? Como falámos, Sara, porque pode muitas vezes vir naturalmente também de algum trauma, por exemplo, até um parto. Até há casos de pós-parto, já se ouviu muitas vezes falar naturalmente da depressão pós-parto, mas e se estamos a falar de bases de ansiedade, a depressão obviamente vem da base de dificuldades de gestão da ansiedade, e estas perturbações também,
tudo isto também pode conduzir a perturbações alimentares. O parto é um exemplo, por exemplo. Okay? Portanto, são situações marcantes na vida da mulher. Continuamos a falar da mulher. O parto é um exemplo. Tem sido um exemplo, mas pensemos, porque, por exemplo, a mulher sofre alterações corporais, não é? Se existe já uma base por trás de obsessão com o corpo ou de preocupação excessiva com a alimentação, com essas modificações corporais e ao mesmo tempo o choque de ser mãe e da responsabilidade de ser mãe e de estar à altura. Lembrem-se que há pouco falei que as anoréticas, por exemplo, têm tendência perfeccionista. Ora, o foco em ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita, o que for, tudo isto culmina num ponto de dificuldade de gerir toda essa pressão e cá está, pode surgir essa perturbação de comportamento alimentar. Okay? Nós realmente temos que dar graças a Deus pelos psicólogos e por todas as pessoas que também fazem, olha, como você, o coaching psicológico, porque nós precisamos dessa saúde a nível mental. Um ser humano, para estar bem, eu costumo dizer, tem que ter equilíbrio espiritual, mental e físico. Mente e corpo e equilíbrio. E você tem um livro que é o Encontra-te, não é? Exatamente. Ao comandares a tua mente, comandas a tua vida. Quem está curioso, o que é que esse livro retrata? Já passou um ano, não é? Mas já falámos aqui também sobre ele, mas retrata muita coisa, aliás, no fundo falo de muitas das coisas, ou de quase todas, que eu trabalho nos meus processos de coaching psicológico, não é? Uma delas, estamos aqui a falar tanto de ansiedade, são formas de gerir a ansiedade, formas de nos motivarmos, como definirmos aquilo que consideramos ser os nossos objetivos. Como há pouco disse, não só definir aquilo que eu quero, porque muitas vezes nós somos muito influenciados pelo exterior, estamos a definir isto porquê? Porque a sociedade diz, porque alguém me diz que é assim, porque costuma ser assim, então temos que ver, não, o que é que eu tenho a ganhar com isso? Como há pouco falámos, nós mudamos por duas vertentes ou pelas duas ao mesmo tempo, é a tal motivação pela dor. O que é que estamos a sentir de menos bom que nos leva a mudar e que vamos continuar a sentir se não mudarmos, ok? E o que é que temos a ganhar com isso? É isso que temos de nos agarrar. Isso é a nossa motivação. Os nossos motivos para entrar em ação. Olha, portanto, e logo aí começar a pensar, então o que é que eu vou começar por fazer? Porque muitas pessoas às vezes criam, todos nós, criamos às vezes expectativas demasiado irrealistas sobre como chegar a determinada coisa. Não, vamos começar por fazer algo. Eu chamo-lhe a magia da ação, até para arrumar um armário, que andamos para arrumar há não sei quanto tempo, se começarmos por uma gaveta, dá-nos logo motivação para arrumar o resto. Eu costumo dar este exemplo porque é excelente, porque mentes arrumadas é o mesmo que espaços organizados, não é? Motivam. Sem sombra de dúvida. Se quisermos, e que vão querer com certeza entrar em contacto consigo, doutora Teresa, como é que o podem fazer? Podem ir através do meu e-mail, teresafeijão@gmail.com, mas de uma forma mais completa para me conhecerem melhor, Facebook e Instagram, principalmente o Instagram, que obviamente agora também acaba por conseguirmos dar mais informações diárias, Teresa Feijão, coach psicóloga. No Instagram. Obrigada por ter estado mais uma vez. Foi mais uma vez um prazer ter-lhe cá no programa. O grande prazer também foi meu. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigado. Gostaram deste tema? Super interessante. Nós trazemos temas que eu acho que são essenciais de se ouvir e é mesmo aqui no Manhãs TV que você vai encontrar profissionais para falar de várias matérias. Portanto, fique atento à nossa programação. Quem vamos estar agora? Vamos estar com a Cláudia Teresa. Ela vai nos falar acerca de produtividade com essência. Sabe o que é? Não sabe? Então fique para a segunda parte, nós voltamos já. Estamos de volta. E temos aqui connosco a Cláudia. Olá, Cláudia, bom dia. Bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer tê-la cá. Tem um projeto fantástico que é Produtividade com Essência. Exato. E eu estou ansiosa por conhecer este projeto. Estamos ansiosos. O que é que trata este projeto Produtividade com Essência? Ora bem, a produtividade é um termo muito conhecido, não é? Muito badalado desde a era da indústria, não é? Em que produtividade significava o quê? Significava fazer muitas coisas no mínimo tempo possível. E, efetivamente, era uma coisa, como eu digo, muito específica da era industrial, muito específica de trabalhadores, de fábricas, e foi algo que foi evoluindo. E, na verdade, produtividade é importante para cada um de nós, a nível pessoal.
eu falo em produtividade e desenvolvi este conceito de produtividade com a essência no sentido não de produzir mais, mas sim produzir as coisas certas, as coisas que nos levam a chegar aos nossos objetivos, as coisas que levam ou que estão de acordo com o nosso propósito e, por sua vez, que estão de acordo com a nossa essência, com aquilo que realmente nós queremos realizar. Sim. Porque fazermos muita coisa não é significado de produtividade. Não, não. Muitas vezes ouve-se a expressão, não é? Meu Deus, acabou um dia, mais um dia que chegou ao fim, fiz imensas coisas, estou cansada, mas depois vou ver, não fiz nada daquilo que eu queria. Ou daquilo que eu precisava, muitas vezes, não é? Pela correria do dia-a-dia, pelas interrupções, pelos e-mails, não é esse grande fator de interrupção, pelas notificações que saltam a toda a hora também. A sua expressão parece que você entende muito bem o que é. Sim, sim, sim. Foi algo que eu sofri durante muito tempo e já agora para explicar um bocadinho de onde é que isso veio também, porque eu sempre trabalhei na área corporativa. Trabalhei com grandes empresas, nomeadamente a última multinacional, a Chanel, de fragrâncias e beleza, que estava como responsável de marketing de cá em Portugal, e efetivamente eu sofri isso na pele. Portanto, eu posso dizer que isto até surgiu um bocadinho por necessidade pessoal, de sentir realmente dos dias chegar ao fim, não concretizar as coisas e sentir-me angustiada, estressada, em falha, não é? Lá está, pelos e-mails, dezenas de e-mails que chegavam todos os dias, pelas viagens recorrentes também. E, portanto, foi isso que depois também me fez procurar por o que é que eu posso fazer de diferente, ou o que é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso ser mais produtiva. E foi até aí, na verdade, comecei, por volta de 2015, comecei, no fundo, estas minhas pesquisas de como fazer isso, de estudar, descobrir métodos, inclusive a ir a seminários. Portanto, foi toda uma evolução que me fez realmente chegar aqui ao meu projeto e desenvolver o meu método. Boa. Produtividade com essência. Portanto, Será que tu és produtivo? é O assim, teu dia é produtivo, Zé eu daqui Tito? quando o programa terminar, eu vou falar com a Cláudia para ela fazer assim, Fazer uma análise, fazer um avaliação. checklist, pronto. Mas já viu como é um tema diferente, mas super importante para os dias de hoje, não é verdade? Porque nós pensamos na nossa saúde, mas também pensamos tanto acerca da nossa família, área profissional, não é verdade? Sem dúvida. Olha, por exemplo, eu ouvi dizer que um dos pontos, o Jordan Peterson, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, ele dizia que para uma senhora se sentir atraída não é como o homem é muito pelos olhares, pelas curvas, né? Contra curvas. Curvas e contra curvas? É, Oh, mas, meu Deus. mas o homem, a senhora atrai-se por outras coisas, elementos de proteção, elemento de afeto e elemento de produtividade. Se ele é alguém que consegue ser produtivo, ou seja, uma coisa que você Que faz falou. acontecer, alguém que faz acontecer e que realiza coisas. Portanto, Nós até conhecemos uma música que é faz acontecer, faz acontecer. Sim, Se não essa- fizermos acontecer, também não nos sentimos realizados. Exatamente. Exato. Daí a produtividade com a essência, realmente a ver com a autorrealização. Ok. Nós nos sentirmos bem, autorrealizadas. Eu falo muito no feminino porque produtivo, dirijo que é muito essencial para a nós. mulheres. É essencial para nós, para sermos felizes, para nos sentirmos bem, para ver as coisas realmente a acontecer. Cláudia, mas as mulheres fazem, vou exagerar um bocadinho, 500 coisas ao mesmo tempo e durante o dia inteiro. E temos sempre ali a cabeça a bombar em tudo e mais alguma coisa, não é? Como é que uma mulher com tantas coisas que faz não é organizada? Se calhar para ela acha que sim. Mas falou aí em duas coisas interessantes, que foi o fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso muitas vezes é um dos primeiros erros que nós fazemos, que é o chamado multitasking, não é? Que também estava aí muito bem conceituado, até nos currículos dizia-se uma pessoa que tenha capacidade para ser multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, está mais do que provado que não é bom ser multitasking e mais vale focar numa tarefa de cada vez. Homens. Ganhamos. Aqui não, aqui não é uma questão de ganhar ou não. Sim, estou bem. Mas efetivamente está comprovado, há vários estudos, que podemos perder até 40% da nossa produtividade por andarmos a saltar de tarefa em tarefa e às tantas não terminamos nenhuma ou não aprofundamos nenhuma. Não damos tanto de nós. Mas isso não quer cada uma dizer que delas. não possamos fazer várias coisas. Temos é que saber em que tempo ou o tempo que devemos dedicar a cada uma delas, será? Por aí. Exatamente. Uma das coisas que eu faço nas minhas consultorias começa muitas vezes, não sempre, depende do que é que a pessoa procura e pretende, mas é precisamente fazer um mapa semanal de como é que é normalmente a semana da pessoa, como é que ela dedica, como é que ela gasta o seu tempo. Então depois vamos analisar como é que podemos alterar isso realmente para focar nas coisas que são importantes.
Uma das coisas que surge muito é eu nunca tenho tempo para mim mesma, não é? Nunca sobra. Então vamos, se calhar pode parecer um bocadinho ridículo, não é? Mas vamos colocar isso aqui na semana, no planeamento semanal, qual é que é aqui dos dias, eventualmente um horário que possa estar mais relaxada, eventualmente sozinha, e dedicar aqui um tempo, pôr na agenda, porque às vezes isso é importante, a nível psicológico, arranjar este tempo para nós mesmas. O Produtividade com Essência, então, é um projeto que é voltado para indivíduos ou também pode Para ser indivíduos. voltado para a área corporativa? Também pode, também pode. Eu dirijo muito para o lado individual, porque acho que tem que começar em cada um de nós primeiro. E depois então também posso e dou formações até a nível corporativo, até um outro projeto um bocadinho paralelo que eu tenho, que dou mesmo formações a empresas, de realmente ensinar um método de produtividade, um método de organização pessoal das tarefas, da agenda, como organizar uma agenda, como organizar um e-mail, porque pode parecer assim uma coisa muito, muito óbvia e muitas vezes não é. Há muita característica de eu quero deixar aqui os meus e-mails todos na caixa de entrada porque se eu apagar ou se eu tirar aqui da frente eu vou-me esquecer. E às tantas temos pessoas com caixas de entradas com 1000 e-mails que obviamente nunca mais vão olhar para aqueles, a partir daquela parte para baixo que não está visível, nunca mais vão olhar para eles, não é? Portanto, há algumas técnicas, algumas ferramentas que realmente nos ensinam isso, tanto a nível individual como corporativo. Portanto, se eu quiser sentir assim, eu quero melhorar a minha produtividade, seja na área pessoal, seja na área de trabalho, como é que tudo começa para mim? Eu chego ao pé da Cláudia e digo, Cláudia, eu quero produtividade com essência, como é que tudo começa? Eu primeiro faço um pequeno questionário, não é? Primeiro para perceber como é que é o dia-a-dia da pessoa, como é que funciona, quais são, digamos, no fundo, aqueles compromissos que não pode mudar da sua agenda. Depois, perguntar aquilo que sente mais dificuldade. Há uma série de perguntas que eu faço. Como é que é a sua forma de trabalhar? Se trabalha, por exemplo, com o telemóvel ao lado, com as notificações ligadas ou não? Se é muitas vezes interrompido ou não? E, portanto, a partir daí depois vamos traçar, efetivamente, um plano de como é que poderá ser a semana ideal, como é que poderá ser o dia ideal e a partir daí outras técnicas que vão ensinar como, lá está, mais uma vez, agenda e lista de tarefas são 2 pontos aqui fundamentais que nós não podemos fugir. Portanto, a gestão de compromissos na agenda, que também é outra coisa que tem evoluído muito. Antigamente, não sei se vocês se lembram daquele jogo das peças que era o Tetris. Pronto, muita gente gosta de usar a agenda como o Tetris, não é? De encaixar aqui mais um bocadinho, ainda tenho aqui meia hora. Não, isso está completamente errado. A ideia é realmente ter a agenda o mais clean possível e só manter aqueles compromissos que não podem mesmo ser mudados. Eu tenho uma consulta no dentista com uma hora determinada, num dia determinado, é isso que entra na agenda. Se eu tenho intenções de fazer aquela tarefa ou aquele projeto, isso já entra num outro lado, na chamada lista de tarefas inteligentes, como eu lhe gosto de chamar, porque depois há toda uma série de coisas por dentro que têm a ver não só com a tarefa em si, mas com o contexto, tem em conta o contexto onde estamos, o nosso nível de energia. Nós não temos todos o mesmo tipo de energia ao longo do dia, não é? Há pessoas que são mais energéticas lá de manhã e, portanto, aqueles projetos mais complexos, aquelas tarefas mais exigentes a nível de cérebro, efetivamente devem ser feitas quando a pessoa tem mais energia. Obviamente que há dias e dias, não é? Há de haver exceções, há sempre aquelas urgências, mas lá está. Há muitas formas realmente de fazer esta gestão. Mas isso que falou ainda agora, Cláudia, é muito importante, porque muitas vezes nós só nos apercebemos, ou apercebemos muitas vezes mais tarde, quando é que nós somos mais produtivos. Não é? E nós precisamos de perceber exatamente quando é que nós conseguimos ser mais produtivos. É de manhã, é à tarde, é à noite, porque assim conseguimos gerir melhor todas aquelas tarefas, principalmente aquelas mais chatas ou que demoram mais tempo e que nos obrigam a fazer, a pensar mais, não é? E a gastar ali muito mais energia. Geralmente, se nós conseguimos perceber onde é que nós somos mais fortes durante o dia, porque nós não somos iguais 24 horas por dia, não é? Não. Pronto, eu a partir das 10 horas, 10, 11 horas da noite, Ela a ficar eu não sou... Exatamente. Pouco, ela fica a partir das 10. Eu não sou boa companhia, mas pronto. Mas porquê? Porque já começo, mas se você me pedir qualquer coisa a partir das 4 da manhã, cá estou eu. Tudo bem. Está tudo bem, pronto. Mas nós demoramos algum tempo, muitas vezes eu acho que as pessoas não têm muita noção, mesmo, por exemplo, no nosso local de trabalho, não é? Nós temos várias tarefas para fazer durante o dia. Quando nós sabemos
onde é que eu sou mais produtivo e onde é que eu preciso gastar mais energia, então ali eu vou-me focar mais, fica mais fácil também de eu me poder organizar. Exatamente. Exatamente. E é por isso mesmo que é importante ter uma lista de tarefas pronta para qualquer momento, ok, das coisas que eu tenho aqui que fazer, a forma como eu me sinto, o tempo que eu tenho disponível, como está o meu nível de energia, eu vou decidir ali no momento, então é esta que eu vou fazer. E tudo isto passa por um processo também muito de autoconhecimento e autoconsciência. Por isso é que eu faço sempre no início das consultorias estas questões, um bocadinho para conhecer a vida da pessoa, obviamente, para adaptarmos, mas para ela própria se ouvir e tomar consciência do que é que faz, do que é que não faz, de como é que faz, para a partir daí podermos alterar, porque muitas vezes é isso mesmo. Muitas pessoas não têm noção do seu pico de energia, ou se calhar nunca pararam para pensar um bocadinho nisso. Isso tem muita influência, porque realmente se então a pessoa tiver essa possibilidade, não for obrigada a um horário rígido ou o que for, se tiver essa possibilidade, pode ir gerindo essas tarefas com esses picos de energia. Aliás, porque a pessoa até se sente muito melhor porque conseguiu fazer aquela tarefa naquele momento em que se sentia mais produtivo, não é? Em que estava mais... Porquê que acha que hoje em dia é necessário nós termos assim a ajuda, como por exemplo da produtividade de consciência? Porquê que acha que nos dias de hoje é mais necessário nós termos essa ajuda? Porque antigamente não se falava muito nisso. Não, obviamente que não. Lá está, era muito aquela coisa da área corporativa, dos negócios, da era industrial. Eu vou-lhe responder com um facto. Vários estudos já demonstraram que todos nós, quando estamos ali no fim do ano a comer as passas e o champanhe, próximo ano é que eu vou conseguir fazer isto, no próximo ano é que eu vou emagrecer, no próximo ano é que eu vou... E passado um mês e meio, esses ditos objetivos ou desejos, desaparecem e não acontecem. Portanto, chegamos ao final do ano e apenas 8% das pessoas realizam efetivamente os seus objetivos. Portanto, precisam de ajuda, precisam de um acompanhamento, precisam de um método. Pode parecer absurdo, mas sim, precisam de um método, não é? Porque nós estamos a ser constantemente bombardeados com informação, com solicitações, com pedidos, com ideias, não é? Do nosso cérebro, com projetos, com coisas que, isto é tão interessante, eu quero ler, não posso perder isto, não é? E o que é que eu faço com estas coisas todas? E daí eu ter um sistema que é personalizado e adaptado a cada pessoa, pode ser digital, pode ser em papel, de realmente captar tudo isso para depois ter tempo para, ok, vou olhar para cada uma destas coisas e efetivamente eu quero fazer isto ou não? Ok, quero, sim senhora, vou avançar, o que é que eu preciso? É algo que eu possivelmente até posso pedir a alguém para me ajudar, ou vou ser eu a fazer, e depois então planear. Quando nós falamos nisso, muitas vezes nós falamos e a impressão que dá é que só as pessoas que trabalham fora de casa ou têm um trabalho fora de casa é que precisam de ter isso. Não. Todas as pessoas precisam, inclusive aquelas pessoas que estão em casa e que não estão a trabalhar ou que já estão reformadas, ou donas de casas e donos de casa que também existe. Portanto, todas essas pessoas, todas as pessoas precisam de ter o dia organizado. Sim, ou pelo menos ter noção de qual é que é o seu foco. Porque muitas vezes, isso acontece, como é óbvio, não é? Imprevistos acontecem, atrasos acontecem. Eu planeio sempre todas as minhas semanas, e sei mais ou menos quais são os pontos fundamentais, as prioridades, aquilo que realmente eu quero mesmo fazer esta semana. Mas claro, pode haver ali um desvio ao outro, mas porque fizemos o planeamento, temos ali alguma flexibilidade. Ok, não consigo fazer agora como estava previsto, mas então vou fazer amanhã neste horário que tal e tal e tal. Portanto, ter este planeamento dá-nos também esta flexibilidade. Nas tarefas de casa, isso também ajuda? Nas tarefas de casa também ajuda. Eu diria que toda a gente precisa de organização e produtividade. Até um estudante, não é? Para ser mais produtivo, para estudar, para realmente... Qualquer pessoa, na verdade, que queira atingir alguma coisa na vida, que tenha objetivos, não é? Precisa de ser produtiva para realmente ter foco, saber o que é que quer alcançar, o que é que quer concretizar e como. Porque senão, como se costuma dizer, se não há um objetivo em mente, qualquer caminho serve e andamos aqui um bocadinho à deriva. E há pessoas que isso está tudo bem, mas eu diria que sim. Até, como dizia o exemplo de uma dona de casa, claro que sim, até para organizar a sua casa, não é? Até para ter a certeza, há uma das coisas que eu tenho num dos meus produtos que é muito, muito específico para a dona... Aliás,
para qualquer pessoa que tenha uma casa, não é? Que tem a ver com a manutenção da casa, não é? Não só fazer a limpeza do dia a dia ou da semana a semana, mas até aquelas limpezas mais profundas. Garantir que num ano os cortinados foram lavados ou os tapetes foram lavados, não é? Porque há coisas que nós no dia a dia nos esquecemos. É natural, é muita coisa para lidar. E também há outras alturas em que as donas de casa passam literalmente o dia inteiro a limpar e a tratar. Portanto, e não há essa necessidade de se houver uma boa gestão do dia. Exatamente. Se calhar mais vale dividir tarefas. Hoje vou-me dedicar só a isto. E fecha ali, não é? Porque às vezes pode haver aquela tendência, hoje vou tratar da sala, mas entretanto fui ali à cozinha e vi uma coisa fora do sítio, então começo a fazer... Não, foco, lá está, uma coisa de cada vez. Pensar que eu tenho um plano, não me vou preocupar com a cozinha hoje, porque a cozinha está no meu plano e vou tratar daqui a 1 ou 2 dias. E portanto o meu foco hoje é a sala. Estou a dar aqui um exemplo qualquer, como é óbvio. E se calhar aí então já vai permitir, lá está, que no próprio dia tenha um tempo para si também. Não é? Seja para ler, para relaxar, para sair, para o que for. Porque nós temos aquela fobia de querer fazer tudo e chegar a tudo ao mesmo tempo, e isso já sabemos que não funciona. Exato, e temos que conseguir gerir... Bem, eu tive uma situação esta semana em que eu tinha organizado, porque eu só tinha uma manhã para fazer as minhas coisas em casa e eu tinha ali... Estava a magicar como é que ia fazer as coisas e pensei, vou-me levantar cedo assim, com o meu marido sair, vou para a varanda. E fui. E foi espetacular. Estive na varanda, acho que eram 7 da manhã. Na varanda. Dediquei-me à varanda durante 2 horinhas, ficou impecável. Ela tem um jardim do Éden na varanda, que é uma varanda normal, não é a vossa varanda comum. É a varanda da Sara Pina, que é uma varanda. Tenho uma varanda com umas flores para ficar o meu jardim. Exato, claro. Mas eu achei muito interessante, porque o meu filho mais novo estava acordado. E eu até lhe disse, Martim, anda cá a ver. Até tive aqueles bocadinhos que nós conseguimos aproveitar nas tarefas quando estamos a fazer, que foi ver o sol nascer. E então eu disse, opa, tens que vir aqui, anda cá, está com a mamãe à varanda. Ele disse, que espetáculo, sol. Portanto, no meio daquela azáfama toda, sabemos também aproveitar, não é, os bocadinhos, porque Exatamente. às vezes fazermos por fazer, às vezes também não é bom, não é? Sim, Ter gosto naquilo que estamos a fazer. E o muito conceito do estar presente. Realmente eu estou aqui neste momento a fazer esta coisa e estou a dedicar o meu tempo e a minha cabeça. E por isso, mais uma vez, é tão importante ter uma lista de tarefas, porque a minha cabeça tem que estar vazia no bom sentido, não é? Eu tenho que estar... Há um conceito foi o primeiro método que eu conheci, o método GTD, que é Getting Things Done, precisamente, do David Allen. Que possivelmente vou conhecê-lo pessoalmente para a semana, por acaso. Bom. E que realmente retratava, agora perdi-me, retratava essa questão do... agora De ter as coisas feitas, de aproveitar. Sim, exatamente. Do estarmos conscientemente, do estarmos presentes, efetivamente, naquilo que estamos a fazer e no foco. E isso é uma coisa que hoje em dia não existe. E do ter, era isso, era esvaziar a mente. Foi com ele que eu aprendi esse conceito do esvaziar a mente e de que a nossa mente, o nosso cérebro não foi feito para armazenar informação, mas sim para criar. E nós, para estarmos aptos a criar, temos que ter a mente vazia de preocupações. E aí sim, podemos nos permitir focar naquela coisa, estar presente na situação, seja com alguém ou seja nós mesmos naquela tarefa. E na azáfama do dia-a-dia, como é que nós nos conseguimos ter a nossa mente um pouco mais relaxada, mais descontraída, mais vazia de preocupações? Um dos exercícios que faz parte do método é precisamente que, se calhar já ouviram falar, o chamado brain dump, que é precisamente o esvaziar a mente. Nós deveríamos esvaziar a nossa mente todos os dias, no sentido de o que é que me está aqui que me está a preocupar. Se eu for escrever agora, seja no papel, no telemóvel, o que for, não é? O que é que me está a preocupar? O que é que eu tenho que fazer, não é? A chamada lista to-do, digamos assim. Tirar tudo para fora. E é mesmo um exercício de não pensar ainda em organizar. É mesmo o objetivo é retirar para fora, seja uma coisa que seja para fazer hoje, que pode ser tão simples como eu preciso comprar pão, como uma coisa mais complexa, algum projeto, algum trabalho que eu tenho que apresentar, ainda nem faço ideia como é que vou começar aquilo, seja uma coisa, um sonho que, quem sabe, olha, eu gostava de ter uma casa no Alentejo, não sei, mas pronto. Esvaziar. O objetivo é durante ali pelo menos 10 minutos, de pôr mesmo a contar o tempo no telemóvel e vou esvaziar a mente, simplesmente retirar, passar para o papel. Portanto, se nós fizermos este exercício todos os dias,
isso vai acontecer. Vamos ter o hábito de criar esta mente vazia para estar mais apta a criar e a gerir as coisas com mais facilidade. O Brain Dump é um exercício, aliás, é um dos que tem mais sucesso sempre que eu tenho alguma E consultoria. que mais produtos é que nós podemos usufruir do Produtividade com Essência? Pronto, eu tenho, a nível mais de serviços, tenho a consultoria, que é para uma situação específica, depois tenho a mentoria, quando são situações um bocadinho mais prolongadas, ou a pessoa quer mesmo implementar o meu método e criar um sistema personalizado para ela. E depois tenho o Planner Digital Mais Produtiva, que é o nome que eu lancei em janeiro. Em que efetivamente eu sou muito tecnológica, gosto muito de papel e canetas, mas também sou muito tecnológica. Então criei este planner no Notion, que é uma plataforma digital em que se pode criar um bocadinho de tudo, desde escrever notas, tabelas, enfim, aquilo é incrível. Pronto, é uma página em branco que a pessoa pode criar tudo. Então o que é que eu fiz? Eu já criei essa base de organização, em que tem uma parte específica, a minha organização pessoal, a determinar os meus objetivos, quais as minhas metas para este ano, o planeamento semanal, mensal, e depois em baixo tenho toda a parte dedicada às áreas da vida. Como é que eu vou organizar cada área da minha vida? Da saúde, vou olhar para a minha saúde, que exames é que eu tenho para fazer, que consultas eu tenho para marcar, ou dos meus filhos, a parte também do trabalho, que projetos é que eu tenho, como é que eu quero evoluir, a parte das finanças, obviamente. Portanto, são 6 áreas que já estão criadas, que já estão criados vários templates, em que a pessoa só precisa de chegar, entrar e começar a usar. E, portanto, já está feito, é mesmo muito prático e é um dos produtos recentes e que a minha intenção é ir evoluindo, ir ouvindo o feedback das pessoas e poder ir acrescentando. Como é que tem sido o algumas feedback áreas. das pessoas já agora? Tem sido bastante positivo e, curiosamente, estou a atrair muitas mulheres com negócios próprios. Curioso. Eu acho que, lá está, talvez por causa da pandemia, não é? Surgiram muitos novos negócios e eu acho que sentem esta necessidade de como é que eu me vou organizar, porque tenho que lidar com a minha casa, com a minha vida, não é? O meu marido, o meu companheiro, o que for, os meus filhos, se calhar às vezes até têm ainda um trabalho de uma empresa, mas estão a lançar um negócio próprio. Portanto, tem muita coisa para gerir. Como é que eu consigo fazer melhor? Como é que eu consigo dar mais rendimento ou ser mais produtiva? E, portanto, o feedback tem sido muito bom, não só a nível de consultoria. Lá está, o Brain Dump é uma das coisas que fica, isto é fabuloso, realmente sinto a cabeça sinto mais leve, ok, está aqui uma lista enorme, mas pelo menos sinto a cabeça mais leve e a seguir vamos atacar a lista e ver o que é que faz sentido fazer ou não, porque muitas vezes só o tirar da cabeça e depois apercebermos ou tomar consciência, olha, afinal, ok, já olhei para isto, afinal não quero fazer, isto não interessa fazer agora, portanto, eu acho que é o que nos falta muito, é o parar um bocadinho, não é? Para tomar consciência destas coisas, do que temos para fazer, do que queremos fazer e como lá chegar. Da importância. Adorámos esta conversa. Você é uma excelente comunicadora. Você faz-me lembrar muito a forma de falar a Carla Jardim. Não sei porque eu estava a ver, parece mesmo uma colega nossa cá. Também comunicas excelente a comunicar. Também gostamos muito de ouvi-la. Achamos o Produtividade com Essência serviços fantásticos, realmente todos precisamos. Quem quiser entrar em contato consigo para isso mesmo, como é que eu posso fazer? A maneira mais direta é mesmo pelo Instagram, eu estou no Instagram e Facebook, mas pelo Instagram, portanto claudiatrezo.pt, ou então por e-mail, claudia.laranjotrezo@gmail.com. Certíssimo. Boa. Cláudia, olha, gostamos muito de tê-la cá. Sempre quiser vir aqui ao Manhãs TV, alguma novidade, alguma situação que queira falar Agradeço. no nosso canal, temos todo o gosto em recebê-la. Obrigada. É muito bom. E ter sempre alguém que nos ajude nestas pequeninas coisas que parecem pequeninas, mas que faz uma diferença gigante no nosso dia-a-dia. Foi um gosto, Cláudia. Obrigada. Continuação, muito sucesso. Obrigada. Muito bom. Adorei o nosso programa hoje. Você também gostou, não gostou? Eu sei. Então, a partir das 4 da manhã, se eu ligar para ti para qualquer coisa, estás pronta, é isso? Sim. Pronto, já sei. Então, a partir prepara-te que o próximo dia, às 4 da manhã, tudo Ui, tu a essa hora ainda estás a virar para o outro lado e a pensar, sei lá no quê. Na minha mente, eu vou sonhar. Sou diurna, mas tu não. Eu Tu gostas mais de
Dormir mais um bocadinho, não é? Pá, aquilo é uma força que cai sobre mim e eu não consigo suportar. Espetacular. Mas espero que vocês tenham gostado do programa. Foi muito bom, não foi? É um programa com bastante informação, tanto na primeira parte como na segunda. Áreas super interessantes. Se você disser assim, eu gostaria que vocês abordassem este tema ou falassem mais desta área, deixa sugestão nas redes Ou sociais. então dizer, eu tenho este projeto, também gostaria de ir aí. Temos todo o gosto em recebê-lo. A nossa casa é a sua casa, portanto, pode vir ter connosco. manhãjatv@gmail.com, mensagem privada no Facebook, contacto telefónico, temos gosto, muito gosto em recebê-lo aqui. Portanto, esperamos por si no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.